This is Alpha Team. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pode ou Não Pode. E eu quero desde já te convidar, você que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para você receber as nossas novidades. Meu nome é Bispo Cláudio e hoje eu tô com uma personalidade, uma pessoa fantástica aqui conosco. É o tão conhecido e um camarada que aonde passa é muito amado. Betinho Neves, o nosso vereador mais votado. Eu quero, desde já, Betinho, te dar boas-vindas e muito obrigado. É uma honra estar com você aqui, viu? Bispo, obrigado pelo carinho, obrigado pelo acolhimento. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui. Via muito o senhor pelas redes sociais, poder estar próximo ao senhor, esse homem de Deus. É só de chegar aqui, com certeza a energia já é diferente, viu? Mas obrigado pelo carinho, acompanho o trabalho do senhor. E poder sentar numa mesa e compartilhar um pouquinho dos nossos projetos, das nossas ações e da minha própria vida é sempre muito importante. Obrigado pelo convite, viu? A ideia é exatamente essa, a gente trocar uma ideia e como eu tenho dito, é levar essa informação desse mundo político e da gente desmistificar a questão que todo político não presta, né? É importante. Isso é importante e partindo dos nossos líderes religiosos se torna mais importante ainda, né? Então, acho que as pessoas de bem, elas têm que começar a ocupar todos os espaços. E a política principalmente, porque tudo hoje gira em torno da política. A roupa que nós usamos passou por um processo de imposto. Quem colocou esse imposto foi votado pelos políticos. A nossa saúde, a nossa educação. Minha esposa costuma dizer, nossa, Beto, eu não gosto de política. Então, mas seu filho estuda em escola pública, meu amor. Nós dependemos da segurança da cidade. Você utiliza o postinho de saúde do Parque Hipólito. Então, obrigatoriamente, talvez uma política nacional não nos influencia tanto, mas aqui, dentro da nossa realidade, você não precisa gostar, mas tem que participar de alguma forma. E que as pessoas de bem, cada vez mais, possam ocupar esse espaço, né? Que na verdade é uma cascata, né? É isso. Nacional, estadual e municipal. Então não tem como a gente Não tem como fugir, disso, né? Tem que participar de alguma forma. Beleza, eu tenho aqui um resuminho. Albert Henrique Neves, o Betinho Neves, desde os 13 anos de idade já trabalha com projeto social. Aos 18 anos iniciou o projeto Anjos da Noite, que faz acolhimento de moradores de rua, no qual trabalha até hoje. Além desse projeto, fundou a Horta Comunitária do bairro Algoverone, projeto Rola Bola e o projeto Criança Feliz. Foi eleito pelo Partido Verde, né? Com uma... foi assim expressivamente, né, os votos que recebeu, 5.229 votos. É novo, né, meu amigo? Você tem 35 anos, vai fazer 36. Vou fazer 36 em outubro. Rapaz, tu é novo. A lataria não ajuda muito, viu? Né? A pele já está um pouco enrugada, mas sou de 88, nasci em 88, 35 anos. Essa é o primeiro mandato teu como vereador? Minha primeira eleição, né? Primeira eleição. Primeira eleição não, porque com 13 anos de idade eu fui eleito vereador júnior. Então eu fiz dois mandatos de vereador júnior, né? Então de 2020, de 2000 a 2002, eu fui vereador júnior na Câmara Municipal, meu padrinho era o Marco Cover. Então a minha primeira experiência na política já foi com 13 anos de idade e fui o vereador mirim mais votado também. Tive 339 votos contra 80 do meu concorrente, que era da minha escola, porque esse projeto ele tinha dentro das escolas, voltou agora novamente, mas foi bacana, foi uma experiência boa. Inclusive com 13 anos de idade eu já tinha um projeto de lei em meu nome, né? Que é lá dentro do Jardim Algoverone. As crianças que estudavam ali no Jardim Glória, no Jardim Novo Horizonte, eles tinham que vir pela rua para poder chegar na escola do Endílio. E ali eu já me sensibilizei e falei pro meu padrinho, o Marco Cover, vereador, falei, padrinho, nós precisamos fazer uma praça, dar um nome nessa praça para uma pessoa, e a gente fez esse projeto junto, e a partir dali, depois que construiu, as crianças já não vinham mais pela rua, iam pela calçada, por essa praça, para poder chegar na escola. Então foi legal. Deixa eu te dizer, eu percebo assim que, na verdade, você sempre foi envolvido com ajuda para a comunidade, principalmente para aqueles que estão mais perto de você, que é todo o início de toda a ação, né, que a gente vai trabalhar. Primeiro a gente está sempre lembrando-nos de casa primeiro. Mas você tem um trabalho forte com morador de rua, com drogadição, né? Você é amigo do nosso irmão Leonardo, que tá aqui, vocês caminham junto, o Leonardo tem respeito grande por você aí também. E eu percebi que essa é a pegada forte sua.
E faz tempo que você trabalha com isso, né? Faz tempo que você se move Sim. nesse lugar? Bispo, eu sou uma sequência dos meus pais, né? Então, aliás, acho que eu não fiz ainda 10% do que os meus pais fizeram aqui nessa terra. Eu sou extremamente apaixonado pelo meu pai e minha mãe. E honro eles de uma forma muito significativa. Eu não deixo, se eu falar com a minha mãe 10 vezes por dia, é benção mãe 10 vezes por dia. Se eu falar com meu pai 10 vezes por dia, é benção pai 10 vezes por dia. Eu nunca falei você pro meu pai, sempre foi senhor. Eu sou extremamente apaixonado por eles. Então, tudo que eu faço, eu sempre penso no meu pai e na minha mãe. Tanto é que jamais, se um dia no finalzinho da vida deles, eles precisarem, já briguei com os meus irmãos, falou, jamais vou deixar meu pai para algum lugar. Eu quero cuidar do meu pai até os últimos dias da vida deles, espero que eu esteja aqui dentro da minha casa. E falo isso pro meu sogro e pra minha sogra também. Então, eu sou uma sequência deles. A igreja no qual eu frequento, que eu sou católico, bispo, meu pai construiu ela, Comunidade. se chama São Judas Tadeu, no Jardim Algaverone. Jardim Algaverone. Meu pai construiu Forte essa trabalho, igreja, né? 40 anos. Meu pai Quem é colocou o padre que tá lá hoje? Padre Edmilson. Caso o senhor permita, traga esse homem um dia pra bater um papo, que trocar uma ideia. ele é fora da curva, ele é fora do comum, um homem de Deus, mente aberta. Ele é espetacular. E radialista, viu? Ah, é? Ele Então gosta da ideia. Tem. Esses dias até quase que vira meme, ainda bem que ninguém filmou. Porque ele tava fazendo a missa, antes da missa eu falei, padre, ele tinha chamado eu pra fazer alguma coisa à tarde, eu falei, eu não consigo porque eu vou no jogo da Inter, né? A Inter vai jogar hoje, eu preciso assistir. Ele falou, Beto, eu vou com você no jogo da Inter. Eu falei, sério, padre? Eu falei, eu vou. Ele subiu no altar da igreja e falou, gente, a missa das 18 está cancelada porque eu vou no jogo de futebol com o Betinho. E se quiserem falar pro bispo, eu vou passar um contato aqui, pode falar, pode reclamar, mas hoje eu vou num jogo de futebol. Então ele é super mente aberta, é uma pessoa muito do bem. Então eu nasci dentro desse berço, né? E como costumo dizer, eu sou uma sequência dos meus pais. Me lembro que eu dividia a minha cama com muitas crianças que eu nunca vi que eu não conhecia, que eu não dialogava. Na frente da minha casa tem um campinho de areia, sempre foi circo e parque de diversões ali. E com 10, 11 anos de idade, minha mãe já começava a acolher essas pessoas para dentro da minha casa, né? E até que me lembro que um dia uma mulher chegou, chamada Adriana, sentou na porta da minha casa com mais 4 crianças, bateu o palmo na minha casa, minha mãe saiu, meu pai estava viajando para o Paraná e pediu um copo d'água para minha mãe. Falou, a senhora me dá um copo d'água? Minha mãe falou, dou. Falou, de onde você é? Falou, acabei de chegar do Ceará. Falei, mas você veio a trabalho, alguma coisa? Falou, vim, mas não tenho onde morar. E se a senhora permitir, eu vou dormir debaixo dessa árvore hoje com minhas 4 crianças. 2, 3, 4 aninhos. Minha mãe falou, de forma alguma. Nós temos uma casa aqui no fundo e nós vamos te colocar aqui pra dentro. E nisso, depois de uma semana, meu pai voltou do Paraná. Meu pai falou, tá tudo certo, pode deixar ela ficar aí com as 4 crianças. Só que ela falou que ela tinha que voltar lá buscar mais 2, que ainda estavam no sertão. Minha mãe falou, pode ir. Minha mãe conseguiu uma ajuda para poder pagar a passagem dela e ficou cuidando dessas outras 4 crianças, mas durante 2, 3 semanas. E trouxe as outras 2. Você nasceu 6. E ali, morando junto com a gente, ficaram ali 2 anos em nossa casa. A minha mãe arrumou um emprego para ela, no qual ela levou somente 5 filhos, que uma não quis ir, e a gente que cria até hoje. Ali, se tornou irmã. Irmã, é minha irmã. Deus levou uma irmã minha e deixou a Aline ali para poder ficar com a gente. Hoje ela tem mais de 20 anos de idade, mora sozinha, mas onde vê minha mãe, então uma bênção, vê meu pai, então uma bênção, benção tio, benção tia. E a minha vida toda, bispo, foi ver minha mãe e meu pai fazendo caridade. A minha vida inteiria seria totalmente contraditório e do desagrado do coração de Deus se eu partisse para outro caminho, né? Os meus irmãos, eles sempre fizeram boas ações, mas um pouco mais afastado. E eu decidi ir para essa missão. E quando eu tive meus 17 para 18 anos, com a minha hoje esposa, mas minha namorada Thaís tinha 13, a minha esposa, ela é vizinha minha, nós crescemos juntos. Crescemos, minha mãe e a mãe dela, as moradoras mais velhas ali do bairro, e nós crescemos juntos, eu com 17 e ela com 13, a gente começou a namorar e decidimos montar o projeto Anjos da Noite. Falei, poxa, eu vejo as pessoas ajudando os idosos, ajudando as crianças e morador de rua. Ninguém vai fazer nada pra esse povo, como que fica? Aí decidi, já completei os meus 18, nós conseguimos fazer a missão de rua, que naquela época, 17 anos atrás, não tinha esse tipo de trabalho, não tinha albergue na cidade, não tinha absolutamente nada. E ali eu me comecei a identificar com a missão. Comecei a conhecer a realidade das pessoas. Poxa, Beto, queria sair da rua. Beto, queria sair da situação. Você não tem um lugar para me levar? E aquilo ali me começou a corroer por dentro. Até que eu saía pra rua, dormi dezenas de noites pra rua, eu nunca bebi, bispo. Eu não sei que gosto tem uma cerveja. Eu nunca usei droga na minha vida. Eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. 0, 0, 0, 0. Nunca, nunca, nunca. Meu pai já bebeu bastante e eu, apesar de ele sempre fazer boas ações, e parou de beber há mais de 15 anos também, eu falei, não é isso que eu quero pra mim, nunca bebi, graças a Deus. E eu comecei a ver aquela realidade, falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tentar dar uma nova oportunidade. Não quero nem saber o motivo pelo qual esse sujeito chegou nessa situação, mas eu preciso fazer alguma coisa.
Em 2010, eu era encarregado de recebimento de uma empresa, Newmac, e conversei com a minha esposa, que já tinha entrado na faculdade de engenharia, conversei com os meus pais e falei, eu vou sair do meu emprego, e eu quero me dedicar à vida missionária. Minha mãe falou, filho, se é o seu sonho, tá tudo certo, pode fazer isso daí. Conversei com um padre na época, que era amigo meu, o padre Valdinei, e falei, padre, o senhor não deixa eu usar o salão da igreja para eu poder trazer essas pessoas que moram na rua, para poder cortar um cabelo, dar um banho? Meu pai já é aposentado, ele falou que faz o almoço, a gente faz um momento de oração com alguns amigos aqui. Falou, Beto, pode fazer, só não traga ninguém para morar no salão da igreja. E a gente fica, né, não tem, a gente não consegue fazer isso. Voltei na empresa, chorando, me lembro até hoje, pedi a demissão, eles não, né, fizemos um acordo lá e comecei a minha vida missionária. Foram 3 anos sem trabalhar, bispo. E, tipo assim, você foi sem recurso nenhum. Zero. Não, e o recurso, na realidade, a minha demissão, você ajuda. Aí, eu comecei isso daí porque eu trazia as pessoas meio período para a igreja, cortava o cabelo, dava um banho, trocava de roupa, fazia um momento de oração com alguns pastores amigos, com alguns padres, só que eu não poderia acolher, eu não ia entrar em desobediência com o padre. Sim, não... mas aquilo ali, eu ficava com eles meio período, poxa, Beto, é tão bom Tipo, quando você chega transformou aqui. lá que hoje é o Centro Pop. Exatamente, a gente fez essa ação porque não tinha nada na cidade. Certo. Só que assim, o meu coração começou a doer ainda mais, porque eu ficava com ele somente meio período, ou durante o dia, mas à noite eu tinha que devolver ele pras ruas. Poxa, Beto, a gente fica o dia inteiro sem beber, tem que voltar pra rua, é cruel. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Meu pai falou, Beto, deixa pelo menos os 2 dormir aqui, eu seguro a bronca com o padre depois. E eu liguei pro padre na Bahia, falei, padre, tem como? A gente tá fazendo um baita do trabalho. Ele falou, Betinho, o pessoal já ligou aqui, os fiéis da igreja, falou que tá ficando muito morador de rua aí e tal, mas pode deixar dormir, pode montar seu abrigo aí e realizar seu sonho. Aquilo ali foi um ápice pra mim, né? Fui lá, vendi um carro que eu tinha, um Corsa, uma moto que eu tinha, uma Falco, e o restinho de dinheiro que eu tinha guardado na minha demissão, e comprei toda a mobília desse local. Na segunda semana já tinha 27 moradores de rua morando comigo no salão de uma igreja. E aos sábados e domingos tinha as missas, eu tinha que recolher todas as camas, deixar todos esses meninos preparados. Nisso eu já comecei a pegar acamado, começou a aparecer as doenças, porque você para de beber, começa a ciose, Foi tudo de tudo, né? sono positivo, tuberculose. Levava todo mundo pra missa, participava, acabava a missa, abria todas as camas também, já abria a cozinha industrial novamente, e nisso foi 3 anos, né? E a igreja abraçou? Não, Não. a igreja não abraçou. O padre abraçou. Entende, né? Não, de forma alguma. Crianças pararam de ir pra catequese, os fiéis pararam de devolver o dízimo, até que o padre Valdinei um dia chegou na igreja falando que se fosse necessário fazer a missa somente para aquelas moradores de rua que ali estavam, ele ia fazer. Mas de forma alguma ele iria sair. Esse cara, eu devo a minha vida a ele. Padre Valdinei, hoje ele está em Americana, mas ele abraçou a minha caminhada de um jeito. Eu sou extremamente apaixonado por ele. Um homem de Deus, um homem do bem. E ali ele sustentou. Falou, Beto, nós vamos fazer a missa somente para os moradores de rua que aqui estão. Mas tirar eles daqui nós vamos tirar de forma alguma. E nisso o morador de rua começou a fazer a leitura, começou a passar a cestinha de oferta, um começou a arrumar um emprego, outro começou a voltar à família e os resultados começaram a aparecer. Porque era diferente, aquilo ali era nosso, não era público. Porque quando é público, as coisas são muito feitas pelas coxas. E doenças, moradores de rua começaram a morrer. Eu falava, Deus, por que o senhor está fazendo isso comigo? Agora que eu tirei ele da rua, o senhor leva ele embora. Mas eu comecei a entender, falei, graças a Deus que levou, morreu com dignidade, não morreu na beira de uma pista. Aí já vinha minha vida pessoal também, poxa, minha esposa formando engenheira, e eu já aqui 2 anos, porque a única fonte de renda que eu tinha era pegando reciclagem na rua. Meu pai fez um carrinho de reciclagem para mim e eu saía catar reciclagem com eles na rua. Desmontava a televisão, tirava o cobre, que era o dinheiro que eu tinha para sair aos finais de semana. Aí eu aprendi a fazer produto de limpeza. Aí minha esposa saía, minha namorada na época, Thaís, saía vender produto de limpeza comigo nas casas, né? Mas minha única fonte de renda era pegar reciclagem. Parceiraça. Minha mulher, pelo amor de Deus, a vida inteira, bispo, até hoje, ela abriu mão dos sonhos dela para ver os meus sonhos. Sempre. Esse dia eu tava pensando nisso. A vida inteira ela abriu mão dos sonhos delas para ver os meus sonhos. Hoje ela é engenheira, né? Mas, Thaís, e ela foi muito crucificada. Porque uma chefe dela falou, Thaís, você é louco ficar com um cara desse? Que lindo. O cara saiu do emprego para cuidar de mendigo. E você é engenheira. Falou, mas é ele que eu amo. E eu vou manter assim com ele. E ela só falou isso pra mim há 2 meses atrás. Falou, minha chefe falou que eu tinha que largar você, porque eu tava formando engenharia. E eu ser um pegador de mendigo, que ficava pegando mendigo pra cidade. E mesmo assim ela segurou a bronca dela. E até hoje, ela abre mãos dos sonhos dela pra ver os meus sonhos. Uma jovem de 30 anos, que hoje é engenheira formada, e mais uma vez ela abriu mão dos sonhos delas pra ver os meus sonhos. Porque hoje ela que cuida do nosso centro social. E hoje ela toca muito bem. Desculpa, bispo. Que isso, cara? Eu acho que isso é fantástico.
E ela segurou a bronca, e ela queria saber de onde eu tirava dinheiro. Eu falei, Thaís, tô pegando reciclagem na rua. Eu não vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Sou barbado, meu, tenho 25, 26 anos. Aí meu pai fez um carrinho de reciclagem, eu completava as reciclagens, vendia. No final do dia, junto com os moradores de rua. Ficou sem carro, ficou sem locomoção. Não tinha nada, não tinha nada. Eu não tinha nada. Tinha uma bicicleta e tinha um carrinho de reciclagem. E aí eu comecei a pegar a reciclagem e as coisas foram acontecendo. Em 2013, a gente já, ainda morando na igreja, houve uma troca de padre. Esse padre, não que ele não se identificou com o projeto, falou, Betinho, aqui não é lugar, né? Você não quer alugar uma casa? Aluga uma casa aí que durante um ano eu ajudo você a pagar aluguel do meu bolso. Eu tenho meu salário. Mas eu nunca fui atrás de dinheiro também. Porque a igreja sempre manteve. A igreja tinha água, tinha força, tinha comida. Não precisava pagar aluguel, não precisava pagar nada. Falei, tá bom, vou bater na porta de alguém aí. Fui no Roberto Lucato, que era ainda o dono da Gazeta de Limeira. Falei, meu, tem como você empregar alguns meninos aí, dar uma força? Porque daí, eles trabalhando, eles ajudam a pagar o aluguel da casa. Não tem de onde tirar dinheiro. Tem pra que eu pedir. Porque o único dinheiro que a gente pede. Aí o que eu fazia pra ter a mistura? Eu vendia espetinho na porta da igreja. Ia na igreja Bom Jesus, na Avenida Rio Claro. Toda quarta-feira tinha um grupo de oração. Pegava minha esposa e mais 2 voluntários. Eu vendia espetinho no final da missa pra que a gente pudesse comprar as misturas pros meninos. E eles me ajudavam. Meu, ninguém ganha nada aqui. Então me ajuda a vender reciclagem, me ajuda a vender produto de limpeza, que a gente precisa manter pelo menos a comida de vocês. Pelo menos o café da manhã de vocês. E nunca faltou nada. Eu não poderia bater na porta da empresa e pedir dinheiro falando que tava faltando. Seria uma mentira da minha parte. Seria eu pegar dinheiro pra não utilizar. O que eu precisava é que eles comessem ali e a gente mantesse a dignidade. Então não tinha o porquê eu ir atrás de empresa. Porque ali a gente conseguia se manter. Até que em 2013 teve essa troca de padre. E foi uma bênção também. A gente alugou a casa, que é a casa onde nós estamos até hoje. Ele acabou impulsionando. Impulsionou, falou, Betinho, né? Quero que os meninos continuem vindo aqui na missa, que eles participem. Tinha os meninos evangélicos que iam nos cultos. Pastores vinham fazer culto dentro da igreja católica. Foi algo muito, muito bacana isso daí. E a gente conseguiu fazer um projeto espetacular em 2013. A gente conseguiu alugar essa casa. Meu pai ajudou no aluguel também. Meu pai foi o fiador, acho que é o fiador da casa até hoje. E em 2013 também, Paulo Radi chamou para entrar na prefeitura. Falou, Betinho, eu queria que agora o seu projeto se expandisse aí e você cuidasse dos moradores da cidade. Fecha a sua casa, fecha o seu abrigo, pega o seu pessoal, leva para a casa de convivência que é da prefeitura. Falou, pô, eu abri mão da minha vida. Eu abri mão de tudo para ter o meu projeto. Falei, se a proposta é essa, eu também nego, eu não quero. Eu não vou. Eu abro mão de tudo, de todos os meus sonhos, para poder manter o nosso projeto vivo. Agora, se o senhor permitir que eu trabalhe na prefeitura e mantenha meu projeto, a partir de hoje vocês ganharam funcionário. Quero nem saber o quanto que eu vou ganhar. Mas eu falava isso meio de boca também, porque eu queria casar, queria ter minha família, eu queria ter minha casa, queria ter meu apartamento. E em 2013 o Paulo Radich me contratou. Aí eu ia às 5 horas da manhã no meu abrigo, dava banho nos acamados, que tinha que cuidar, trocava fralda, cuidava dos meus meninos. 8 horas da manhã trabalhava na prefeitura. Meio-dia eu vinha almoçar com eles, 1 hora eu estava na prefeitura. Cuidava de moradores de rua. Eu ficava com a perua do Ceprosom, pegando as pessoas que moravam na rua da cidade. Aqueles que não eram da cidade, eu pagava passagem para voltar embora. Aqueles que eram da cidade, a gente ligava para os parceiros para internar. Aqueles que estavam badernando, eu direcionava a guarda municipal. Olha, esse não quer ajuda, mas está cometendo algum delito, baderna. É de responsabilidade de vocês. Nunca passei pano para ninguém. Nunca tratei aquele sujeito como um coitadinho. Eu vi um sujeito que estava ali, sim, eu via um sujeito ali que ele tinha de fato ter os seus direitos garantidos a partir do momento que ele cumprisse com seus deveres também. E esse foi meu trabalho até 2020 dentro do Ceprosom. Permaneci dessa forma. Paulo Radich trabalhou até 2020. Até 2020. Aí, então mudou gestão? Mudou gestão, o prefeito Mário me convidou, falou, quero que você permaneça, que você continue cuidando das pessoas e fazendo o trabalho na cidade. Eu entrei em 2013, através do Paulo Radich, Renata Chiari e Ana Maria Sampaio. Em 2015 eu já consegui comprar um apartamento, porque eu nunca fui gastão, consegui juntar meu dinheiro e realizei meu sonho do meu apartamento. Meus pais nunca me deram nada, a não ser a dignidade e a honra. Digo financeiramente, eu sempre conquistei as minhas coisas, nunca dependi do meu pai e da minha mãe. Até quando eu fiquei esses 3 anos sem trabalhar. Eu não podia pedir, pai, me dá R$50 pra eu sair com a Thaís. Eu preferia vender minha reciclagem, pegar o meu carrinho pra rua e ter o dinheiro pra poder passear com ela aos finais de semana. A gente não saía muito, era de casa pra igreja, da igreja pra casa, ia com meu lanche, como eu nunca bebi, eu nunca fui em balada. Se alguém me soltar numa balada, eu fico perdidinho, porque eu nunca frequentei esses lugares, né? E aí consegui comprar um apartamento em 2016. Deus me deu o privilégio de casar com essa mulher do bem. Aí trocou a gestão, permaneci. Em 2014, o prefeito Mário já tinha falado, Betinho, acho que você poderia sair vereador. Eu falei, não, ainda não, né? Eu acho que eu tenho uma missão aqui dentro ainda, né? Eu preciso alavancar o... Você tinha consciência que você ia se tornar político? Porque o que você está contando aqui, de verdade, é aquilo. Esse lugar que você trabalha não é... Muita gente faz trabalho social... Visando, sim. Visando lá um cargo político, sim. Visando alguma coisa.
Eu percebo que você é igual ao Leonardo, você é batizado com amor por essas pessoas. Bispo, e quero deixar claro que eu abro mão de tudo para percorrer o mesmo caminho, eu não me arrependo de nada. Se hoje chegar alguém e falar assim, Betinho, para você ser candidato a tal cargo, a vereador ou a prefeito, você tem que abrir mão do seu projeto. Onde assina a minha saída de candidato? Jamais, jamais. Isso nunca irá acontecer. O melhor contato que eu tenho com Deus é cuidar do pobre, é podendo trocar uma fralda, é podendo cuidar de uma pessoa acamada, é podendo tirar aquele sujeito que estava em situação de rua e devolver para a sociedade. Aí você então não tinha intenção de ser... De forma alguma. Eu estive vereador júnior com 13 anos de idade porque eu fui eleito pela escola ali, a escola me elegeu, mas eu não pensava que um dia eu iria ocupar um cargo. Até porque eu me sentia realizado dentro da função que eu estava exercendo, que era cuidar de pessoas, que essa é a minha maior missão. E ali eu via porque hoje, para você contratar uma pessoa para cuidar de um sujeito que está em situação de rua, você tem que entrevistar 1000 para achar um, que tem que ter perfil. Você não pode ser bonzinho, você não pode ser radical, você tem que ter ali a razão, mas ao mesmo tempo você tem que ter a sensibilidade, se colocar no lugar daquele sujeito. Mas aí a gente permaneceu. Em 2016 o prefeito Mário ganhou as eleições, permaneci lá, até que em 2020 eu já era presidente da Associação de Moradores de Jardim Algaverone, já tinha implantado o projeto Rola Bola, a nossa horta comunitária, e decidimos ali, obviamente, que com a anuência dos meus pais e da minha esposa, que se não tivesse isso, jamais ia ter acordo. O dia que a minha mãe falar assim, não faz isso, não faço, mãe. Ô, Beto, mas você tem 35 anos. Se a minha mãe me ligar agora que eu tenho que parar a entrevista e ir embora, bispo, o senhor me desculpa, eu tô indo embora. A minha mãe pediu para eu parar. E jamais eu vou deixar de contradizer a minha mãe. E isso eu vou fazer pro resto da minha vida, ela juntamente com meu pai. Mas falou, Beto, eu acho que é momento. Vai participar do processo. Só não imaginava que eu ia ter 5 mil votos, né, bispo? Foi surpresa para você também? Muita surpresa. Eu sabia... Porque, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a quantidade de votos que vinham vindo, geralmente, em média, não tinha batido isso, né? Esse tipo de votação era usar tanque lá atrás. Acho que eu sou o terceiro mais votado da história, né? Primeiro foi o Ronei, que teve a cassação no eleito. Depois a Elza e acredito que sou eu, né? Eu acredito, não puxei tudo, mas eu tô entre os 3, 4 mais votados da história da cidade. E uma pergunta. Todo mundo dizia que provavelmente você seria o presidente da Câmara quando você veio. Você consultaram? Como que é esse negócio? Então, Me explica. Não, porque assim, na realidade, o presidente da Câmara hoje, existe a eleição. Antigamente, o mais votado é o presidente. Então não é mais. Não é mais. Mudou. Hoje é uma eleição, mudou. Eu fui presidente na primeira sessão. Eu que dei posse para os vereadores e dei posse para o prefeito. Por ser o mais votado. Por ser o mais votado. Mas até fiz uma postagem no dia da minha posse, falou, avisa aí que o moleque do Algaverone vai ser presidente da Câmara hoje, hein? Que é um ápice, né, meu? Poxa, eu olhava pro meu pai, pra minha comunidade, lembrando da minha comunidade, que pena que não pôde a minha comunidade estar presente, porque nós tivemos a posse na sexta-feira sem ninguém, porque nós estávamos na pandemia ainda, e na segunda-feira seria a posse com as famílias e com a imprensa. E nesse meio caminho que eu perdi a minha irmã, porque eu recebi minha posse na sexta-feira, a minha irmã tinha ido viajar, falou, Beto, eu volto no domingo para poder participar da sua posse na segunda. E quando foi no domingo, meio-dia, ela voltando, ela capotou o carro. Meu Deus. Eu enterrei minha irmã na segunda, 5 horas da tarde, e minha posse foi 7 horas da noite. Foi destruído. Foi 40 anos de idade. E eu fui reconhecer o corpo da minha irmã ainda no acidente, em Curumbataí. Foi pesado isso. Eu imagino. Foi pesado. Betinho, você é um cara bom de prosa demais. Não sabia que você era tão bom. Imagina. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá. Betinho Neves sai de candidato a prefeito ou não? Ô, bispo, nós não tinha combinado essa pergunta, né? Pô, acredito que eu consegui fazer um trabalho relevante. Eu olhava a política de fora e falei, meu, será que é tão difícil? Porque pelo que eu vejo, a população, ele sempre quer o mínimo, né? Ele quer o básico. Ele quer uma saúde com dignidade. Ele quer que seu filho esteja dentro da escola. Ele quer um centro comunitário funcionando. O empresário, ele quer ser ouvido por nossa Secretaria de Desenvolvimento, viu? Minha empresa tá quebrando. A Secretaria de Desenvolvimento aqui pode me ajudar de alguma forma? Segurança. Qual o caminho? Segurança. Então, quando a gente para ouvir a população, esse dia eu estava conversando com o Mário, que é meu braço direito, meu assessor, eu falei, poxa vida, a população pede tão pouco, mas tão pouco, e muitas vezes esse pouco ele não é entregue, né? E eu imaginava, falei, meu, será que enquanto vereador, será que eu vou conseguir ajudar? Porque eu sei que eu não sou executivo, eu não executo. Eu sei das dificuldades e as limitações que eu vou ter também. Porque o vereador, ele é um braço da população. Então, ontem mesmo eu fui na reunião de Geada. Eles trouxeram algumas demandas e eu levo para o executivo. Só que se o executivo ele não executar, vai sobrar na conta do vereador. Poxa, o Betinho veio aqui, não resolveu. Porque a cultura ainda é essa, né? O vereador, ele não fez. O vereador, ele não fez o posto. O vereador não fez o campo, né? Mas então, aproveitando,
não precisava de uma consciência maior para a população? Qual é o papel do vereador, qual que é o papel do executivo? Porque é uma confusão, tipo assim, chama o vereador, né, mostra as demandas, e ele acha que o vereador tem poder de fazer. Não tem. Que, na verdade, o vereador vai, se precisar de uma lei, ele vai legislar, Exato. ele vai dar um direcionamento, aí ele vai direcionar para o executivo. Sim. Bispo, eu sofri muito por essa questão, porque eu tenho um perfil de executivo, não necessariamente prefeito, mas de executar, de fazer. Eu sofri bastante dentro do legislativo. Se fosse uma secretaria se arrebentar. É diferente. Inclusive, eu corri muito risco no legislativo. Betinho, você não pode fazer isso é função do prefeito. Não tem problema. Eu não vou deixar de fazer. Se alguém achar que deve me caçar, tá tudo certo. Vai ser um orgulho eu falar pro meu filho que o pai dele foi caçado porque matou a fome das pessoas. Vai ser um orgulho eu falar pro meu filho que eu fui caçado porque eu fiz um campo e ergui um alambrado. Pra mim não tem problema algum. Só não quero que meu filho, as pessoas cheguem pra ele e falem, seu pai foi ladrão, seu pai foi um corrupto, seu pai desviou o dinheiro da prefeitura. Isso nunca vai acontecer. Mas se em algum momento eu tivesse sido caçado por ter feito função de executivo, pra mim também tava tudo certo. Eu jamais iria deixar a sociedade passar necessidade e eu não fazer. E posso afirmar que 80% das ações que eu fiz foram através de parceiros. Obviamente que a prefeitura ela sempre nos auxiliou, atendeu algumas demandas nossas, mas eu sempre cortei muito caminho. Por exemplo, eu via a dificuldade das pessoas que iam para Barretos fazer o tratamento do câncer. Um limeirense, ele saía daqui da casa dele 3 horas da manhã, pegava um ônibus, descia para a rodoviária, pegava uma van da prefeitura, viajava 5 horas de viagem, fazia uma quimioterapia, fazia uma radioterapia, voltava em mais 5 horas de viagem, descia na rodoviária, pegava o ônibus para poder ir para sua casa. Falei, opa, peraí. Será que ninguém nunca pensou em colocar uma casa em Barretos? Que é dezenas de pessoas que vão para lá semanalmente. E nós montamos essa casa lá. Hoje tem a Casa de Apoio Alessandra Neves, que carrega o nome da minha irmã. Nós acolhemos 25 pessoas por semana, bispo. Todo limeirense que vai para Barretos hoje fazer o tratamento do câncer, ele pode ficar acolhido nessa casa com 5 refeições diárias, com uma cuidadora. Pai, não sabia disso. Essa casa ela fica a 2 quadras do hospital. É uma casa linda. Eu não falei para minha família que eu ia fazer. A gente fez uma surpresa e no dia lá, mais de 50 pessoas foram na inauguração. Então a casa ela fica do ladinho do hospital. Então, todo limeirense que for para Barretos hoje fazer o tratamento do câncer, não precisa pagar hospedagem, não precisa pagar alimentação. O Centro Social Alessandra Neves tem uma casa de apoio lá. É só ir lá no nosso projeto, que pode lá deixar os seus dados. E detalhe, acolher a pessoa e mais um acompanhante. Porque essa doença ela é 70% emocional, né? Você tem que ter o seu companheiro. Eu tô com o Mário, meu assessor aqui, que passou recentemente por um câncer aí, graças a Deus tá super bem. Mas assim, a gente sabe que a doença é muito emocional. E quando você tem uma casa de apoio dessa, poxa, eu sei que eu vou acordar, vai dar tempo de eu amarrar minha bandaninha na cabeça, de eu pintar minha sobrancelha que eu não tenho mais, eu vou ir a pé para o hospital. Eu sei que quando eu estiver fazendo a minha quimioterapia, não vai estar aquela pressão na minha cabeça que eu vou ter que viajar mais 5 horas de viagem, com mais 20 pessoas doentes, que eu vou chegar a ter que pegar um... Não, eu sei que você na minha quimio vai ter uma cama para eu poder deitar, vai ter um almoço pronto, vai ter uma cuidadora espetacular para poder me acolher. Se eu precisar me deslocar da cidade, tem um carro lá para poder fazer isso. Então nós temos essa casa em Barretos, né? Então muitas das ações que nós fizemos até hoje, ela partiu do privado. Eu nunca dependi do executivo, apesar de ter atendido muitas demandas minhas, né? Então a política ela meio que alavancou e eu vi que de fato deu para fazer. Mas voltando à pergunta principal, para falar que político não é sabonete, dá certo, né? Não, eu já ia trazer você de volta para a pergunta. Bispo, a gente está numa caminhada bacana. Eu participo de um grupo muito sensível aqui na cidade. Nesse grupo nós temos lideranças religiosas, pastores, padres, lideranças comunitárias que eu valorizo demais, lideranças empresariais. E nesse momento eu estou pré-candidato a prefeito. Obviamente que a candidatura ela só se efetiva a partir de junho e de julho, mas nesse momento eu estou pré-candidato. Então tem todo um caminho para poder seguir. Se lá na frente, no grupo no qual eu pertenço, eles de fato achar que eu sou um bom nome, se for aceito pela população e se tiver com as bênçãos de Deus, a gente vai para mais esse desafio aí. Vou fazer uma pergunta polêmica para você aqui. Todo mundo sabia que você era governista, você era governo, né? Você acabou de dizer que o próprio Mário te convidou, aquele negócio. E havia aí, né, os rumores de que você era o nome do Mário para prefeito, né? Que viria. Sim. O que aconteceu no meio do caminho? Bispo, eu sempre fui muito correto, eu nunca gostei da politicagem, né? Que é o que a gente vê muito, não somente dentro do nosso município, mas em todas as esferas, né? Sempre tratei o Mário com muito respeito, teve os seus erros, teve os seus acertos. O Mário, ele é de um segmento diferente do meu. O Mário é engenheiro, eu sou assistente social. Eu sou de humanas, ele é de exatas, né?
e nunca deixei de fazer as minhas críticas naquilo que eu não concordava. Tanto é que, mesmo estando na base por um período que eu fiquei, eu votei projetos contrários. Eu votei contra o aumento de salário de vereador, que não tinha como eu chegar no Nova Verone com as pessoas ganhando R$ 1.500, eu com salário de 15 pau. Essa foi a minha visão. Eu acho que tem vereadores que merecem, tem vereadores que se dedicam exclusivamente para aquilo ali, são muitos. Só que naquele momento, eu entendi que eu não deveria votar a favor do aumento de salário. Eu votei contra a suposta taxa do lixo, mesmo estando na base. Falei, eu não posso votar. Não tem como eu olhar para a dona Maria, que mora no José Cordeiro, e chegar mais uma conta dentro da continha dela que vai chegar na casa. Então eu sempre fui muito, isso é bom para a cidade? Eu vou estar junto. Isso não é? Mário, não consigo. Não consigo operar. Sei que dentro desse processo não existe falcatrua. Tem coisas que são necessárias, mas nesse momento eu não consigo entender que eu tenho que votar. No meio do caminho, a coisa foi deslanchando, não saí candidato a deputado estadual em 22 e nem a federal, que numericamente aí eu estava credenciado ao menos para poder disputar, mas eu vi que não era momento porque eu queria concluir o meu mandato de vereador e é assim que eu vou fazer, né? Mas, dentro desse meio termo, dentro do grupo do Mário, não teve aceitação de algumas pessoas, aquilo que foi proposto para mim também não encaixaria muito naquilo que eu estava planejando e acabou que a gente tomando um rumo diferente. E tenho respeito por ele até hoje. Onde eu encontro o prefeito, eu pego na mão, eu abraço, falo, dou parabéns para aquilo que tá certo, critico de uma forma positiva e apresento soluções daquilo que, por exemplo, está errado, mas ele decidiu, é o caminho dele, eu decidi o meu, e o respeito ele permanece, né? Eu tenho as pautas que eu acredito que não foram implantadas nesse governo, por exemplo, um governo que não fez uma escola em 8 anos. O governo que não faz escola constrói cadeias daqui a pouco. A gente tem que tomar cuidado. Não se fez trabalho de prevenção. Não se fez uma movimentação, por exemplo, a respeito dos moradores de rua nos últimos 4 anos. A cidade está aumentando cada vez mais. E o morador de rua ele mudou o seu perfil. Hoje a gente pega quase 99% usuário de droga. Qual o trabalho que está sendo feito? A gente está vendo mini cracolândias sendo formadas em diversos cantos da cidade e a gente não tem uma política pública que atende. Aí eu tenho que bater na porta do senhor Leonardo. Leonardo, esse cara não tem condições de pagar. Tem como você acolher Betinho agora. Nós vamos acolher e vamos ajudar. Hoje nós não temos uma política de frente de trabalho, que o que dá dignidade para a pessoa é o trabalho. Então o sujeito que eu tiro da situação de rua hoje, eu levo lá pro Leonardo, faz 8 meses de tratamento, 6 meses, e depois que acaba o tratamento, vai voltar para a rua. Se nós não implantarmos uma frente de trabalho, para que as pessoas na hora que saiam, opa, aqui agora nós temos uma casa de reinserção, nós temos uma frente de trabalho e nós vamos te devolver para a sociedade. Nós vamos ficar enxugando gelo. Sai da rua, vai para a clínica, sai da clínica, vem para a rua, e fica nessa daí, fica. E infelizmente não foi implantado nada nesse sentido. Você sabe que o prefeito teve aqui, eu fiz essa pergunta para ele da questão da segurança. E uma das coisas que ele colocou é que muitas vezes existe uma impressão de insegurança. Você concorda com isso? Sensação de segurança. Nós temos um secretário de segurança hoje, Bispo, que eu gosto muito, chama Wagner Mark. O pai foi delegado, o irmão é delegado. Eu vejo muito na questão da prevenção e da ação. A cidade de Fada ela tem que ser mapeada, só que se eu colocar hoje mais 50 guardas municipais na rua, vai melhorar? Vai. Se eu colocar hoje mais 100 policiais militares na rua, vai melhorar? Vai. Só que o crime ele não para de produzir. E muito mais. E nós não temos trabalho de prevenção. Explica para mim, Bispo, qual é a chance hoje de um jovem da periferia da cidade dar certo? O menino que sai hoje dentro do Odessa Degan, que é um bairro que eu amo e sempre tô lá, do Ernesto Kiel, do José Cortez, ele sai, o que ele vê? Droga, droga, droga. Essa é a realidade dele. Essa é a realidade que ele vive. E se nós não fizermos um trabalho forte de prevenção com cultura, com esporte, a cultura da cidade hoje é elitizada. Sim. Qual é a chance do Jardim Ernesto Kiel, do Odessa Degan, sair para assistir uma peça de teatro no Teatro Vitória? Não. Tanto é que, vou te dizer, para qualquer pessoa de fora conseguir espaço no Teatro Vitória... Já é um sacrifício. Eu vou dizer por quê. Sim. Nós temos demanda aqui, Sim. Nós temos pessoal de teatro. Rapaz, é um parto para você conseguir colocar uma peça lá. Por quê? Você sabe disso, só tem um nome faz 30 anos. Exatamente. Tá vendo? Exatamente. É mais claro, 30 anos que só nós sabemos qual é o viés e não muda. Esse é o grande desafio. Amanhã nós vamos ter o projeto Cinema nos Bairros, que a gente está levando o cinema para dentro das comunidades carentes. É um telão gigantesco, né? É um projeto do Centro Social Alessandra Neves. Vai 600 crianças. É uma pipoquinha, um refrigerante e um telão dentro do bairro. Acha que a gente queria fazer isso aí? Claro que não.
Eu queria que esse menino tivesse acesso ao cinema do shopping, a hora que ele quisesse ir. Queria que ele tivesse acesso ao Teatro Vitória, mas não tem. E se nós não levarmos a cultura, se nós não levarmos o centro comunitário, passa no centro comunitário hoje, é 10 crianças dentro se divertindo e 15 na biqueira vendendo droga. Sim. Eu fui criado, fui nascido dentro do centro comunitário Parque Hipólito. Vivi 17 anos ali dentro. Eu chegava da minha escola, deixava minha mochila em casa e ia pro centro comunitário. Um dia era natação, outro dia aula no futebol de campo, outro dia futebol de salão, outro dia reforço escolar. Meu, aquilo ali transformou a minha vida. E hoje? Hoje você vê dezenas de crianças numa biqueira de droga e vê o centro comunitário vazio. Aliás, se tivesse centro comunitário aberto, né? Sim. O próprio pastor Nata, Kuduto, tinha um baita de um trabalho no Morro Branco, tá abandonado. Tá jogado às traças. Quantas crianças nós não temos naquela região com o centro comunitário fechado? Só que a biqueira de droga, ela tá a milhão. Eles estão produzindo diariamente, infelizmente. E nós estamos perdendo cada vez mais. Então, voltando à segurança, se nós não conversarmos um trabalho de prevenção junto com o trabalho de ação, não vai funcionar nunca. Porque, na verdade, a gente começa a cuidar do sintoma e não da causa. Se eu tiver com dor de cabeça e ficar tomando dipirona pro resto da minha vida, não vai sarar nunca minha dor de cabeça. Ou eu vou fazer uma ressonância para ver o que eu tenho para precisar fazer uma cirurgia. Então, hoje, a nossa Guarda Municipal ela precisa ser valorizada. Muito se fala que a segurança pública é dever do Estado. Tá, mas e a nossa guarda? Nós temos uma guarda equipada, uma guarda qualificada, guardas capacitados que merecem dignidade. Parece que muitas vezes a gente começa a transferir para o Estado, desvalorizando os nossos homens da nossa Guarda Municipal. Poxa vida, peraí. Nós somos uma das melhores guardas do Estado. E o secretário Wagner, né? Ele vem dando esse up aí para nossa Guarda Municipal. Então nós precisamos sim de homens qualificados, capacitados, bem armados, só que a gente precisa também do trabalho de prevenção. Senão vamos continuar enxugando gelo. Deixa eu te fazer uma colocação. Você sabe que nós temos o nosso Valente de Davi, o diretor Leonardo, eu sou o presidente. Então, de tudo isso que você falou, nós conhecemos sim. De experiência. Nós também fomos para a rua, a alimentação. O Valente de Davi nasceu exatamente do mesmo jeito que seu. Sim. Ô, não quero ir embora, não quero voltar para usar droga. Aí você vai falar o quê pro camarada? Nós também colocamos os moradores de rua para dormir na igreja. Olha só. Eu fui viajar, quando eu voltei, tinha lá um varal com short. Eu falei, mas que é isso que aconteceu? Aí a turma, pastor, os vieram e... Aí liguei para uma empresária, eu preciso de uma casa. Ela alugou a casa lá e nasceu. Legal. Agora, vamos lá. Até aproveitar para você já fazer campanha. Tá longe a campanha, mas vamos lá. Então, vamos lá. Betinho, eleito, diante de tudo que você viu, o que dá para ser feito? Porque, ó, nós temos lá o Valente Davi, Betinho. E foi o que eu falei com o prefeito aqui, né? A gente tem pessoas que amam e querem fazer, mas a legislação, o que eles pedem para a gente poder receber a legalização para fazer, rapaz, você desanima. Desanima. Aí, ou senão, você vai para aquelas outras pessoas, que não tá nem aí com as pessoas, ele monta um negócio, faz um depósito de gente, joga lá e não quer nem saber cuidar. É diferente, a gente ama, a gente leva, você traz. E até hoje, a Ceprosom nem pão dá pra nós. Mas liga lá pedindo vaga. Você sabe dessa realidade, liga pro Leonardo lá. Eu já fiz isso. Exatamente. Ó, e aí, e claro, aí a gente faz por conta daquilo, qual é o motivo. Exato. A gente toca as pessoas sabendo que Deus toca através da gente. Acabou. Essa é a verdade. Mas que dá para ser feito? Quando você olha, porque isso faz parte da prevenção. Não tem a verdade. Não tenha dúvida. Foi o que você disse. Hoje, 99% das pessoas que estão na rua têm casa. Sim. Tem família. Morador de rua mesmo hoje, que não tem casa, muito difícil. Sim. E aí, qual que é a solução? Bispo, Betinho sendo candidato ou não, Betinho sendo eleito ou não, isso nós vamos brigar sempre, né? Porque a gente vê ali pessoas, a gente não vê saco de lixo. E, como eu disse, não coitadinhos, mas precisam ser tratados com dignidade. Veja bem, existe um fluxo, e esse é o único fluxo que dá certo. Não só somente eu, que há 17 anos atuo nessa área, e na minha formação, que eu sou assistente social de formação, mas os especialistas, eles apontam isso daí. O fluxo é muito claro. O sujeito que está em situação de rua, por exemplo, Tarcísio de Freitas, para mim hoje, se não há uma das maiores lideranças políticas do nosso país. Em todas as suas entrevistas, todas, Tarcísio, qual será o seu maior desafio se for eleito governador de São Paulo? Cracolândia. Todo mundo esperava ele falar de infraestrutura, todo mundo esperava ele falar de segurança.
Cracolândia. Todas, absolutamente todas. Porque tudo que foi feito na Cracolândia hoje foi de uma forma errada. Bate em todo mundo. Espirra todo mundo. Madeira em todo mundo. E Nada. se a gente não começar a tratar o sujeito na sua individualidade, não vai funcionar nunca. Vem aqui, João. De onde você é? Quem é a sua família? O que você tá fazendo aqui? Você ali. Maria, vem aqui. Poxa, Betinho. Mas daí você vai ficar um ano dentro da Cracolândia. Faz 40 que tem lá. Faz 40. Você quer resolver dentro do quê? De 20 dias? É igual o camarada que engorda a vida inteira, depois que Depois já queima. Aí aparece um monte de produto aí querendo. Então o fluxo ele é muito desenhado. Primeiro passo: não existe nós pensarmos em trabalho para morador de rua. Esquece, João Dória fez essa cagada lá em São Paulo lá. Foi. No outro dia eles só pegaram o dinheiro e foram usar droga novamente. Sim. Como que eu coloco um sujeito hoje que fuma 20 pedras de crack por dia para colocar a trabalhar dentro de uma empresa? Não A foi. Não primeira coisa que ele vai fazer é roubar a ferramenta para poder usar droga. Ele vende a mãe dele, não vai roubar a ferramenta. Ele vai, a primeira quinzena ele vai pegar e vai usar droga. Então hoje nós temos em torno, em média, aí, 10 comunidades terapêuticas aqui na cidade. Vamos dizer que cada comunidade terapêutica aí tenha 30 pessoas. Então nós estamos falando lá de 300 pessoas hoje, que é mais, que estão internadas. Sim. Que quando dá o 6º mês de tratamento, vão voltar para a rua. A família também não vai estar preparada. Então qual que é o fluxo? Tirou o sujeito da condição de rua, você vai levar para dentro da comunidade terapêutica, primeiro passo da prefeitura. Quem são as 10? Estão legalizadas? Então é recurso para as 10. Precisa o credencial uma só. Tá bom, mas vamos voltar um pouquinho. E quando a gente não consegue legalizar? Precisava de haver um incentivo, que aí é o problema. Porque eu sei que tem uma verba liberada. Eu tratei disso com o prefeito. Sim. Tem uma verba liberada. E tem gente querendo fazer. Mas eu vou falar pra você, porque e eu não tô puxando sardinha pra Sim, sim. Mas foi uma cara que nós estamos tentando regularizar lá, mas cada hora é uma coisa. É vigilância sanitária que pede, e tudo é dinheiro. Sim. E você precisa de dinheiro para manter os caras que Pois estão lá. É. Na realidade, assim, são leis frágeis que muitas vezes não dependem do legislativo, depende do executivo. Por exemplo, a lei de internação involuntária é de minha autoria. E eu entendo que a internação voluntária é a melhor. É melhor. Eu sou doente, eu sou ruim e eu preciso me cuidar. Só que nós entendemos, e acho que o senhor há de concordar comigo, que tem pessoas que já não conseguem mais responder por elas. E aí elas estão colocando em risco o outro. Ponto. Então nós precisamos tomar uma decisão por ela. Só que até hoje essa lei não foi colocada em prática no município, que já não depende de mim, depende do executivo colocar, depende do executivo fazer essa interlocução com o Ministério Público, enfim. Então esse fluxo é muito bem claro. Então existe a verba, existe possibilidade de alteração da lei, de flexibilizar. Claro que a gente não quer que vira um engorda-porco e nem... Não, peraí. A gente não quer escravidão, não quer ninguém amarrado no pé de cama. Só que o que dá pra fazer? Eu entendo muitas vezes a questão da própria vigilância, do pessoal da saúde, porque a lei existe, ele tem que cumprir com aquilo que tá ali. Sim. Leonardo, não sou eu. Bispo, não sou eu, mas a lei tá aqui, né? E existe fiscais e fiscais. Talvez ele interprete de uma forma que muitas vezes quer de fato prejudicar o trabalho. Isso não é fácil. Mas assim, a gente flexibilizando, a gente consegue trazer essas comunidades, consegue legalizar e consegue auxiliar de diversas formas. Financeiramente, através do chamamento público, com parceria do CEPROSOM, com parceria da Secretaria de Desenvolvimento, porque a desintoxicação elas são 3 meses. Depois do 3º mês de intoxicação, do 4º mês em diante, nós precisamos começar a preparar esse homem ou essa mulher para a sociedade. Mas espera aí, será que uma Secretaria de Desenvolvimento ela não consegue, e nessas comunidades, oferecer os cursos de capacitação? Não consegue começar a desenvolver esse sujeito? Aí na hora que ele termina o 6º mês, bispo, nós temos que ter uma casa de reinserção, que hoje ela existe, lá no Banespinha. Só que está funcionando de uma forma errada. Porque o Banespinha acolhe morador de rua e o albergue acolhe morador de rua. O Banespinha cabe 30, tem 10, o albergue cabe 60, tem 30. Para que eu manter 2 serviços se nenhum dos 2 estão com a sua devida lotação? Então tem que tirar aquelas pessoas que moram na rua, que estavam em situação de rua do Banespinha, e deixar lá como caso de reinserção. Para quando o senhor ligar, viu, estou aqui com o João, terminou o 6º mês de tratamento, e agora ele precisa dessa casa para ficar mais 2 meses. Dentro dessa casa nós temos que ter um médico, nós temos que ter uma equipe multidisciplinar, nós temos que ter alguém de RH. Tudo bem, João? Você chegou aqui no seu 6º mês de tratamento, nós temos essas vagas disponíveis de acordo com o curso que você fez na comunidade, qual delas você vai fazer entrevista, e assim você devolve a pessoa para a sociedade novamente. O fluxo fechou. Betinho, não, isso é fácil. Vou repetir, vai ficar gravado para um dia me cobrarem. Isso é fácil de fazer, tem que querer. Tem que ter boa vontade e tratar isso como prioridade. Porque a situação que está hoje, nós estamos ferindo a nossa segurança, porque esses furtos que vem ocorrendo de fiação, de hidrômetro, está sendo por usuário de droga. Com certeza. Então, furtos em escolas estão deixando as escolas sem aulas. Só que se a gente não tomar uma providência e de fato fazer o que tem que ser feito,
não um trabalho higienista, mas um trabalho de identificar cada sujeito e dar um direcionamento, volto a repetir. Você não é da nossa cidade? Estou te dando a sua passagem, vai lá, poxa, volta para sua família. Estou ligando para o prefeito da sua cidade para ele poder te acolher, para você ficar perto do seu próximo lá. É assim que nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque eu penso, Betinho, é exatamente nesse lugar que a gente tem que fazer uma avaliação. As igrejas, tanto católicas como as evangélicas, algumas delas, elas fazem um trabalho que a prefeitura, o executivo e também o legislativo tinham que pegar esse pessoal. Com Falar certeza. assim, ó, vamos ajudar vocês a nos ajudar. Sim. Porque o coração que a igreja tem, muitas vezes um profissional não tem. O assistente social não tem, o enfermeiro não tem. Eu não estou generalizando. Tem muita gente boa e você está aí Sim. como exemplo. Mas eu digo isso porque quando o político entender que ele precisa de usar pessoas que têm dentro delas essa vocação, ele vai entender que ele vai conseguir uma mão de obra tão especializada que vai ajudar, porque tem diferença de eficiência e eficácia. Eficiente é fazer tudo certinho. Eficácia é se atingir o ponto de uma forma extraordinária. Então, o que acontece? A prefeitura, o executivo, o legislativo, precisava de abrir os olhos para isso, de chamar esse povo que quer trabalhar e ajudar eles a ajudar. Porque é o que você está falando, nós temos aí hoje um monte de gente na rua, nós não damos conta de falar não para o tanto de gente que quer isso. Hoje nós temos 30 pessoas lá, 25 pessoas nós temos lá. Betinho, 22 é social. Agora, você fala para mim, bispo, vocês recebem dinheiro de quem? De ninguém. Eu sei. Ninguém. E você sabe quanto é que custa um camarada desse tomando café, 5 refeições de hora, né? 5 refeições, mais banho. Sim. E outra, e se você colocar ele para trabalhar, a turma vir ainda e achar ruim, porque Sim, só Não pode. não pode. Você tá entendendo? Então, É desafiante, mas eu acredito que esse fluxo ele é desenhado. E quando o senhor menciona aí a questão do terceiro setor, você imagina Limeira hoje sem essas entidades. Você imagina Limeira hoje sem essas igrejas. Vocês fazem muito mais do que, às vezes, o próprio poder público. E nessa questão de falar assim, eu preciso ali, que ele é do terceiro setor e é especialista, Paulo Radich fez comigo isso em 2013. exatamente. Bom, talvez eu não tenha um assistente social que tenha o tato aí para poder cuidar dessas pessoas que estão em situação de rua. Deixa eu trazer o Betinho para cá, para ele, de fato aconteceu. E nós já mencionamos isso daqui. Mas isso é muito claro, e o poder público ele tem que ter esse olhar diferenciado, né? Que é vocês que estão no PEG, é vocês que têm a sensibilidade, é vocês que estão ali atuando, é vocês que sabem fazer. Eu digo pela questão dos centros comunitários, por exemplo. Você pega um centro comunitário, vamos lá dar um exemplo novo do Ernesto Kiel. Poxa, a prefeitura hoje ela tem condições de ter os cargos comissionados, que eu sou a favor. Eu não sou a favor de cabide de emprego e nem de encosto. Eu sou a favor de valorização do funcionário efetivo. Você passou no concurso? Nós vamos aqui te gratificar com um cargo. E também sou a favor daquela pessoa que se destaca, que ainda não passou num concurso público, que a lei permite, de trazer. Será que dentro do Jardim Ernesto Kiel não existe nenhuma liderança que possa tocar aquele centro comunitário? Com certeza. Você acha que dentro do Jardim Parque Hipólito não existe nenhuma liderança que consiga ajudar a administrar aquele centro comunitário? Poxa, peraí, é o líder da comunidade que está tomando a frente. Ali a conversa é um pouco mais curta. Peraí, viu? Aqui ninguém vai bagunçar, não. Sim. Ou não bagunça lá, que é a tia nega que tá ali, que é o tio João. Eu falo da nega porque ela é liderança ali do Parque Hipólito. Ou aqui é o Emerson. Tem que até tomar cuidado com o nega. Não, tô falando. Nega é o apelido da nossa colega lá do Jardim Nova Tem Conquista. nada a ver com cor. É a tia nega, nada a ver. É o apelido dela no qual ela gosta. Não gosta que chame pelo nome, gosta que chama assim. Então é importante a gente ter esse tipo de visão. Será que não seria diferente? A gente pega essa liderança comunitária junto com um profissional da assistência. Será que não ia dar jogo? Deu. Porque no Centro Comunitário Parque Hipólito era assim. Fizeram essa contratação comissionada do professor Tonhão, que cuidou de mim a vida toda, e deu certo. Juntou com mais um técnico, as coisas fluíram, né? Então esse tipo de visão que nós temos que ter. Mas, bispo, resumidamente, o fluxo é esse. A pessoa está em situação de rua e é de Limeira, nós vamos levar para a comunidade terapêutica. Os 3 primeiros meses, desintoxicação. A partir do quarto mês, qualificação. E o Centro Social vai fazer isso agora. O Centro Social Alessandra Neves, que tem como foco capacitar e recolocar no mercado de trabalho, vai pegar essas pessoas que já estão no 4º mês de tratamento dentro das comunidades terapêuticas para poder fazer um curso de logística, almoxarifado, recebimento, expedição, para que deixe ele um pouco mais pronto para a sociedade. Mas, se o Poder Executivo quisesse fazer, dava para fazer. E, com certeza, esse número de pessoas que estão em situação de rua,
já teria diminuído há muito tempo. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por um tempo você apoiou o Mário, né, e houve divergência na questão de direcionamento. Mas como você avalia hoje o governo Mário Botion? De tudo do que você tem visto? E também já vou emendar. Qual o relacionamento que você vê hoje da Câmara, o Legislativo com o Executivo? Bispo, todas as ações que o Mário mandar para a Câmara Municipal que for positiva, eu farei com o maior carinho até discurso, dando os parabéns e reconhecendo o trabalho que vem sendo feito. Aquilo que não for do nosso agrado, aquilo que eu entender que não for bom para a população, com toda certeza iremos fazer críticas embasadas em toda uma parte técnica, mas com possíveis soluções também. Então, que fique bem claro, até 31 de dezembro de 2024, o Betinho irá estar vereador. E tudo aquilo que chegar na Câmara Municipal para que nós possamos desenvolver a cidade, irei votar a favor com maior tranquilidade. Não tem problema algum. Projeto polêmico ou não polêmico, eu sabendo que é bom para a população, eu não tenho dificuldade. Não corro. Eu nunca abstive. Eu nunca saí de plenário. Eu votei em votações pesadas que muitas vezes eram impopular, mas se fazia necessário dentro de um contexto no qual eu fiz a leitura e não tenho medo e nem dificuldade de falar sobre isso. E toda a votação que vier que for bom para a população, a questão da avaliação eu continuo com a mesma, né? De ver que a nossa cidade, ela avançou em alguns sentidos, retrocedeu e parou em outros. Retrocedeu em qual sentido, Betinho? Nós tivemos pouco tempo atrás 2.000 crianças fora da escola. Então não construiu escola. Como eu disse, a própria questão dos moradores de rua. A saúde, a gente precisa zerar algumas filas ainda que se faz necessário, apesar de eu gostar bastante do trabalho do próprio Dr. Vitor. Então, na parte de humanas ali, eu acho que há uma defasagem muito grande, que é a principal. Hoje você não consegue frequentar uma praça da cidade. Hoje você vai nos bairros, está tudo tomado pelo mato. Hoje a questão da criminalidade está absurda. Será que nós estamos tratando isso com prioridade? O Executivo está tratando isso com prioridade? Então, a avaliação que eu faço é que o viaduto que foi feito para a cidade é importante? Claro que é. Mas melhor do que o viaduto, a gente poderia ter construído mais 3, 4 escolas aí para trabalhar com as nossas crianças. O viaduto que foi feito para a nossa cidade, ele é importante? Claro que ele é. Mas se nós tivéssemos zerado a fila de catarata, a fila de aparelhos auditivos e a dos exames, com certeza seria muito melhor. Eu tenho um cunhado que está na fila de catarata, coitado. O senhor entende que são prioridades, né? Então, o Betinho ele não tem nada contra Mário Botion. Nada. Tanto é que se ele chegar aqui agora, eu vou abraçar, vou cumprimentar, vou dar os parabéns para aquilo que foi feito e irei apertar aquilo que não foi feito. É questão de visão e de prioridade. Se um empresário da cidade chega hoje numa Secretaria de Desenvolvimento e bate na porta, viu, minha empresa está quebrando. Ah, tá aqui o telefone, liga aqui mais tarde, que depois... Eu vou deixar o empresário quebrar? Eu vou deixar aquele empresário... Será que eu estou curioso, enquanto uma Secretaria de Desenvolvimento, saber o porquê o Bispo Cláudio tinha 100 funcionários e só tem 50 agora? Ô, Bispo, o que está acontecendo? Por que caiu tanto a sua empresa assim? A Prefeitura não tem condições de prestar uma consultoria? A Prefeitura não tem condições de deslocar a sua equipe lá, Bispo, tá errando aqui. Meu, o seu fluxo de caixa, o seu atendimento, o material, o mercado que você tá não tá bacana. Vamos começar do zero novamente? Hoje não tem. Hoje o empresário de Limeira, ele passa os seus perrengues. Não dá para contar com uma secretaria como essa. Hoje a cidade ela não consegue se desenvolver. Sabe algo que me assusta, Bispo? O último censo do IBGE apontou que Limeira só tá com 292 mil habitantes. Tempos atrás a gente estava com 300. Então, 310. Pra mim, hoje já tinha passado os 320, ué. O que aconteceu? Sendo uma crescente, pô. Por que a população tá indo embora? Será que quem vai para Piracicaba hoje quer voltar a morar em Limeira? Será que quem vai para Indaiatuba hoje quer voltar a morar em Limeira? Por que a cidade não está trazendo mais grandes empresas? Por que a cidade não está se desenvolvendo? A gente está falando de falta de recurso, mas eu recebo semanalmente empresários dentro do meu gabinete falando, Betinho, não estou conseguindo empreender na cidade. Para eu poder erguer uma torre de um prédio aqui, está demorando anos. Tudo está parando na Secretaria X, tudo está parando na Secretaria Y. A cidade não está desenvolvendo. E como que funciona a nossa arrecadação? Se essas empresas vêm se instalar em nossa cidade e começam a pagar os seus impostos, opa, eu não posso, eu não devo, e é totalmente errado eu querer aumentar o meu imposto aplicando multa. Sim. Com drone passando em cima das casas falando que tem... Virou uma máquina. Mas peraí. É dessa forma que eu vou arrecadar? Então, se está reclamando da falta de arrecadação, por que não está deixando essa empresa entrar na cidade? Por que está dificultando essas empreiteiras a fazer os seus empreendimentos aqui no nosso município? Aí não vai arrecadar nunca mesmo. A conta ela não vai fechar.
A conta não vai fechar nunca. Será que eu estou renegociando as dívidas que tem pendente aqui? Será que eu estou conseguindo facilitar os impostos municipais, que é ISS, IPTU? Será que aquele empresário que está devendo 100 mil de IPTU, será que de uma forma legal eu não consigo trazer ele da prefeitura? A prefeitura, de uma forma legal, consegue aqui auxiliar, fazer, dividir em várias parcelas para que possa entrar dinheiro no caixa e para que possa você também ficar com as suas condições em dia? Será que não consegue fazer isso? Será que está faltando diálogo, né? Porque acaba sendo uma gestão um pouco, desculpa falar, E distante, muito distante da população. mais burra, porque tipo assim, se você não der condição da pessoa pagar, não adianta você manter ela inadimplente. Pois é. Ela só vai continuar a não produzir e também não vai pagar. E eles estão, a população, os empresários, eles estão tão preocupados em pagar que houve essa falcatrua que teve agora. Onde muitas pessoas, onde muitas pessoas caíram de inocente. Poxa vida, se o meu IPTU é 10 mil, eu tô conversando com o funcionário da prefeitura, tá falando que é 6, agora o cara vendeu o carro e pagou. Como teve pessoas que pagou de má fé também. Só que do negócio. então, mas o senhor consegue entender o anseio das pessoas quererem quitar as suas dívidas, querer pagar as suas contas? Porque não fazer de uma forma legal. Dona Maria, de uma forma legal, a prefeitura consegue fazer em 10 vezes para a senhora? Consegue fazer em 5 vezes? Facilita? Vai ficar bom para a senhora? Então a prefeitura ela consegue fazer isso. Mas será que é tão difícil? Então esse distanciamento da população, isso está causando um transtorno muito grande. Como eu disse, bispo, hoje as crianças voltaram das aulas sem poder brincar numa praça da cidade. Sim. Hoje a cidade não tem um parque da criança. Eu tenho um bacurizinho lá em casa lá de 4 anos de idade. Papai, quero brincar. Quero ir para algum lugar. Aí você leva, você não tem um parque da criança. Você não tem um playground numa praça. As escolas não têm um playground para as crianças poderem brincar. As escolas não estão com as quadras cobertas. As escolas não têm ar-condicionado dentro da sala. Eu fui visitar uma escola esse dia, a criança se coçando assim, ó. Como que vai aprender? A professora grávida lá de fora se abanando com a pasta. Como que uma criança dessa vai desenvolver? Não é à toa que a gente vê criança muitas vezes no 5º ano não sabendo ler e escrever. Isso não foi nem agora no Botion, foi quando a minha filha, ela tava ali naquela do Nossa Senhora das Dores ali, como é que chamava, meu Deus, aquela escola? Chama, Arlindo, que é de tempo integral. Sim. Nós que doamos o ventilador. Verdade. E outra, para doar o ventilador foi um sacrifício. Porque os pais queriam doar o ventilador, mas não podia. Podia. Não, foi o fim da picada. Aí chegou uma hora que doou o ventilador, mas não podia instalar, porque tinha que esperar a prefeitura instalar. Falei, pelo amor de Deus, eu vou pagar um eletricista para vir fazer. Pra instalar. Ontem eu encontrei essa dificuldade. Ontem era 11 horas da noite, eu fui na UPA atender algumas famílias lá, e eu vi a enfermeira correndo, suando. Falei, meu, o que é isso? Falou, Betinho, a gente não tem um ventilador. Liguei pro Dr. Vitor, falei, Dr. Vitor, a prefeitura consegue de imediato? Porque se não conseguir, eu vou avisar alguns amigos empresários. Vou comprar. Falou, Betinho, aí falou a mesma coisa. Meu, é uma dificuldade, mas eu vou tentar o quanto antes. Falei, meu, as unidades de saúde estão lotadas com essa questão da dengue, bebedouro tá saindo água quente e não tem ventiladores. E o Dr. Vitor falou, Betinho, já vou providenciar. Então a gente consegue, com alguns secretários, ainda ter esse diálogo, né? Mas, meu, são coisas simples, são coisas básicas. Foi bom, você falou da dengue. Deixa eu fazer uma pergunta na minha ignorância. Vamos lá. Rapaz, parece que entrou em estado de urgência. Sim. Não era pra prefeitura estar fazendo alguma coisa? Até o momento eu não vi fazendo. Eu não vi nenhum carro com aquela fumaça, com veneno. Eu não. Pô, peguei dengue 2 vezes. Pois é. Bispo, a questão, hoje a gente vê que a cidade ela tá coberta no mato. Tá havendo uma falha aí, a gente tá tentando identificar se é da empresa. Tem uma empresa ou se é da prefeitura. contratada. Tem a empresa, mas a empresa está recebendo? A prefeitura está fazendo repasse? É isso que a gente está tentando entender e nós vamos entender. Esses dias, um representante da empresa, que eu acredito que foi até o proprietário, a gente colocou algumas pessoas que moram no projeto Anjos da Noite, que sabem manusear e já trabalham na empresa, começaram a roçar algumas praças aí de forma voluntária. E o arrogante do representante da empresa falou assim, é bonito, né? Colocar uns camaradas aí para poder roçar a cidade sem equipamento. Eu falei, não é bonito. Só tá fazendo porque você é o incompetente. Você não está fazendo para aquilo que você recebe. Não tem nada de bonito. Eu acho que é bonito. Aquele cara era para estar ganhando dinheiro. Era para estar trabalhando na empresa. Ele teve que sair do seu trabalho para poder vir aqui e fazer o serviço de vocês. Então a gente vê que é uma falta de respeito muito grande com a sociedade, né? Sim. E quando eu digo foco da dengue, existe 2 responsáveis por isso. A prefeitura e o cidadão que muitas vezes não contribui. Por quê? O mato em si, ele não causa dengue. O que causa dengue? A marmita que tá ali, o copo d'água. Só que tem a famosa teoria lá da janela quebrada, né?
Você passa, você vê aquela janela tudo quebrada, você vai querer jogar uma pedra, deixa eu quebrar um pedacinho. Bom, você vê que o negócio ali já tá bagunçado, é entulho que as pessoas jogam, que não é correto, mas é saco de lixo e acaba tendo esse foco da dengue. E eu não sei até hoje a questão da medição. Eu acho que a prefeitura tem que se informatizar mais. Tem muitas coisas na prefeitura que é arcaico. Não existe mais você ficar andando com pasta debaixo do braço. As coisas têm que ser informatizadas. A pessoa tem que chegar no postinho de Parque Polo pedindo dipirona, ó, aqui não tem, mas segundo o sistema, na farmácia tal tem. Pode ir lá retirar. A prefeitura tem que ter a medição onde estão os maiores focos de dengue. Não adianta eu jogar o fumacê no Jardim Olga Verona sendo que o foco está lá no aeroporto. Sim. Não tem lógica, né? E não existe essa informação. Essas medições, elas têm que ter. Tem que estar... A sala do prefeito tem que ter 10 televisão dessa aqui fazendo medição a todo momento. Onde está o foco da segurança? Onde está o déficit habitacional? Onde está o maior foco de dengue? Onde a saúde está falhando? Qual posto está faltando medicação? A sala de muitos prefeitos, que eu tenho o privilégio de ser amigo e frequento a minha casa, Danilo de Cajamar, Rafael Pelvisani de Santa Bárbara do Oeste, Claudemir de Leme, Aguilar de Caraguatatuba, são pessoas do meu convívio. Meu, você entra na sala dos caras, são pessoas que têm 39 anos abaixo. É televisão, medição, preditor para tudo quanto é lado. Porque eles vão assertivo. A mancha criminal tá ali, é ali que nós vamos agir. O foco de dengue tá aqui, é aqui que nós vamos agir. Tá faltando medicação ali, precisa medir. Então a gente vem cobrando. Ontem eu fiquei aterrorizado com a quantidade de pessoas que estavam nas unidades de saúde. Fiquei com o meu assessor até meia-noite rodando, tentando auxiliar de alguma forma, solicitando mais médicos, solicitando mais enfermeiros, porque não adianta colocar mais médicos, porque a população está lá fora. Se só tem 2 médicos atendendo, vai demorar para a população entrar para dentro. Se eu colocar 4 médicos lá dentro, vai atender mais rápido. Mas quem vai dar medicação? E muitas vezes as pessoas têm o conceito de só aumentar o médico. Não, eu tenho que aumentar o enfermeiro também, senão eu vou entupir a equipe toda. E a gente vem cobrando isso, né? Então a gente espera que, com essas notícias que estão sendo vinculadas aí, a IPTV veio aqui ontem e propagou essa notícia também, que de fato o Limeira está numa situação delicada. Não, eu tô com vários membros aqui da igreja. Que já está assim, E nós precisamos ter essa somatória, bispo. A conscientização da população e que a prefeitura faça parte dela também. Tá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O pessoal, tá bom o papo, né? Tá gostoso? Tá bom. Tá bom. O pessoal avisa aí, viu? Como que é pra você, Betinho? Você que é um camarada, sempre foi muito ativo, de repente, então, você, devido às suas demandas, ao seu trabalho, ao teu coração, quando você chegou na Câmara de Vereadores, você já sabia mais ou menos o que você queria e como você ia fazer, né? Sim. Ser uma pessoa culta, você formou. Sim. E, por favor, nós vamos fazer todos esses cortes aqui. Eu não estou aqui criticando pessoas como pessoas. Mas, algumas coisas, algumas vezes que eu fui lá na Câmara de Vereadores, tem um monte de vereador que não tinha condição nenhuma de estar lá. Rapaz, claro que não tem condições para ajudar a população. Agora, não vou culpar como pessoas, não é uma culpa, de repente é algo que a gente precisa, que esse é o papel de conscientização, né? A população mesmo é culpada. Sim. Você vê que hoje falta um preparo para o camarada ser um político? Na realidade, a gente teria que começar a falar de política até dentro das escolas, né? Sim. Então a gente vê que isso também é um trabalho de prevenção que ele não é feito. Nós estamos dentro de uma casa de leis. Tudo que rege, tudo que acontece na cidade, ela passa pela Câmara Municipal. E minimamente você tem que ter uma qualificação, um entendimento daquilo que você vai pegar na mão. Porque eu votar num projeto de lei que muitas vezes vai onerar o município, que vai virar isso aqui de ponta cabeça, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, eu tento fazer isso com alguns pré-candidatos a vereadores, né? Betinho, eu quero ser candidato porque eu sou liderança do meu bairro, tá? Você sabe o que é projeto de lei? Não. Sabe o que é um requerimento? Não. Qual que é a função do vereador? Ajudar as pessoas. Poxa vida. Assim, né? Nós precisamos urgentemente preparar. E começou, né, de uma forma bem modesta. A gente começou, ao menos, eu juntamente com a vereadora Mariana Calça, vereador Jorge Freitas, começar a preparar as pessoas. Isso é um requerimento, isso é um projeto de lei. As funções mais nobres do vereador é o ato da fiscalização, é poder auxiliar o prefeito a construir boas ideias, é montar bons projetos de leis, falar o que é constitucional e aquilo que não é. Então a gente tem que passar esse entendimento, porque a gente viu candidatos a deputados, vereadores nas últimas eleições, viu? Mas
E aí, o que você pretende fazer pra cidade? É que eu gosto de ajudar as pessoas, né? Tá bom, vai pra uma igreja, vai a algum lugar fazer caridade, vai pra uma entidade. Você tá dentro de uma casa de leis. Opa, peraí. Aqui é uma casa de leis. E a gente vê um despreparo muito grande. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Mas eu não posso só eu achar que é preocupante e eu não fazer nada, como um agente político que estou hoje. Por isso a gente está vindo nessa contramão e em algumas reuniões que a gente está fazendo, levando essa consciência. Essa é a função do vereador. Essas são as ferramentas que o vereador tem para poder fazer o seu trabalho. Uma pessoa pediu para eu fiscalizar essa semana um hospital particular da cidade. Eu falei, eu não posso. Lá não tem dinheiro público, né? Então, não, mas você tem que ir lá. Eu falei, não, não posso. Eu posso conversar com alguém, com algum médico, né, que presta serviço para esse hospital, para daí sim ver se ele consegue fazer alguma coisa. Mas se tivesse dinheiro público dentro dele, aí eu poderia fiscalizar. A população ela é muito leiga. Os candidatos são muito leigos. E a gente está tentando vir nessa contramão, bispo, para passar essa qualificação. Obviamente que o primeiro passo é ter sensibilidade. Você não está vindo aqui para poder cuidar de máquina. Você está vindo aqui para poder cuidar de pessoas. Sim. Acima das suas 10, 30, 200 faculdades, existe uma palavra chamada sensibilidade. Você consegue sentir a dor do outro? Você tem empatia? Então você está indo para o lugar correto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem essa qualificação? Você sabe escrever, desenhar um projeto de lei? Você sabe fazer um bom requerimento questionando o executivo de algumas falhas? Tá pronto para isso? Se não tá, infelizmente aqui não é o lugar. Deixa eu fazer uma pergunta, até me perdoa se é possível, né, ou não. É possível se criar uma lei municipal para que haja esse engajamento de um... Não, exigir uma qualificação, por exemplo? Não. Pelo menos alguma coisa? Não tem como. Não tem como, porque daí vem... Não tem como e nem vai passar, né? Nem passa. Não, nem passa. Então, a gente tem deputados semi-analfabetos, né? Que estão lá. Não que isso pode ser que ele consiga ainda deslanchar dentro de uma carreira e fazer boas, porque não é o seu diploma que vai falar quem você é, mas é o... Eu tive esses dias lá na eleição, aquele dia que eu fui orar lá. Rapaz, teve um lá que só gosta de discurso. Pois. Discurso é pra tudo. Mas discurso é pra tudo. Meu Deus delicado. Cada um tem a sua personalidade, a sua função, eu tenho a minha. Pode ver que até muitas vezes quando tá no debate ali, né, a gente obviamente se posiciona, como eu disse, eu nunca fiquei em cima de muro de nenhum projeto, mas essa qualificação, ela tem que, já era para ter feito com uma certa... Aquele dia que eu fui orar lá, tava quente, né? Mas o da... senhor, mais uma vez, ali foi enviado de Deus, né? Um clima pesado, rapaz. Daqui a pouco chega o pastor, quero orar por vocês. Alguns pararam aqui, poxa, eu ali já fiquei satisfeito, falei, vem na hora certa, para poder acalmar os ânimos ali. Porque era a questão da educação, que era a votação dos professores, né? Valorização dos professores. Aí tinha um grupo também que era contra. Era o grupo, só para entender, era o grupo dos professores e o pessoal da... Na realidade, é assim que funciona. Hoje o coordenador, ele ganha quase igual o professor, né? Então, seria uma valorização desses outros cargos, de um plano de carreira, né? Então, porque assim, todo coordenador, ele é professor. Se eu vou deixar de ser professor para ser um coordenador, eu tenho que ter uma valorização, né? Sim. Muitas vezes até perde no salário. Para que eu vou ser coordenador? No coordenador, velho. Entendeu? Então, obviamente que a gente tem que olhar para todas as categorias. A gente precisa olhar para as... Só que a verba vinha de cima e era para coordenação. Naquele momento era aquela valorização. Obviamente tem porquê os professores, eles tinham motivo de estar tão assim? Não, mas os professores, eles estavam concordando. Eram os coordenadores que não estavam? Não, também não. Era um grupo. Um grupo também de professores que estavam discordando, porque também queriam que valorizasse outros professores. Acho que tem que ser um passo de cada vez. Uma categoria que eu fico muito sensibilizado, por exemplo, são as merendeiras. Sim. Meu, tanto de panela que aquelas mulheres lavam todos os dias, cozinham ali para centenas de crianças, os monitores. Tem monitor que tem que cuidar de 50, 60 crianças, é desgastante. Eu acredito e acho, e deve toda a categoria ser valorizada. Mas você não consegue contemplar tudo de uma vez, né? Então a gente conseguiu esse avanço agora para esse grupo. Vamos para outro grupo agora, vamos para os monitores. O que a gente precisa melhorar para os monitores? Vamos lá agora para as merendeiras. O que a gente pode melhorar para as merendeiras? E assim a gente vai conquistando, né? Mas o senhor foi um enviado de Deus, veio no momento certo ali até para acalmar um pouco os ânimos. Ah, que bom, vamos lá. Betinho, estamos chegando no final e eu quero fazer aqui um bate-bola rápido contigo. Dentro do tema do o nome do nosso podcast aqui, que é Pode ou Não Pode, tipo assim, eu vou falar para você, política, aí você vai falar para mim o que pode e o que não pode. Vamos lá. Tá bom? Pode ser. Vamos lá, como é que vai ser. Então vamos lá. Betinho, na política, Pode. E o que não pode? Corruptos. Canalhas dentro dela.
Família. Pode. E o que não pode? O que não pode é a destruição. A família sempre tem que estar unida e de mãos dadas. Religião. Pode. E o que não pode? Também tirar os canalhas de dentro delas, que ainda existe. Vamos lá. Uma pessoa que é exemplo para você. Meu pai. Seu pai. Um sonho. Acabar com a desigualdade. O que é mais importante para você hoje? Minha família. Certo. Betinho, cara, eu fiquei honrado demais. Obrigado. Fiquei assim, surpreso. Essa é a minha palavra. Sempre ouvi falar de você, né? Até por conta do nosso trabalho próximo com o Valentes, tal, Leonardo. O Leonardo te admira demais. Eu vejo vocês dois assim muito parecidos, demais da conta. Mas foi assim um prazer ter você aqui. Você tem a minha admiração, minha oração. Espero que Deus te conduza aí no que você tem esperado. Conte aí com a minha ajuda, porque se precisar. Quero te trazer mais vezes aqui. E muito obrigado, e vou deixar você dar sua palavra final aí. Bispo, eu que agradeço a oportunidade de conhecê-lo mais uma vez pessoalmente. A gente teve algumas oportunidades de estar no mesmo ambiente, né? Mas a gente não poder falar. O senhor sabe que o senhor tem um admirador aqui. Obrigado. Comentei até nos bastidores que as postagens do senhor, estou sempre atento ali, acompanhando, né? É uma mensagem diária aí que nos ajuda e muito. Estou à disposição. A minha vida aqui na Terra é somar. Eu tenho um compromisso com Deus. E eu tenho certeza que nesse momento ele está aqui nesse ambiente, que a partir do momento que eu perder a vontade de ajudar as pessoas, que ele pode me levar para tomar um café com ele, porque daí eu Acabou. não vejo mais sentido nenhum, né? Eu gosto e faço pela minha família, mas ainda acho que é pouco. Enquanto eu perder a sensibilidade de poder ajudar as pessoas, eu não quero viver mais. Se hoje eu perder essa vontade de poder ajudar o meu próximo, de poder auxiliar as pessoas de alguma forma, eu não quero mais viver. Claro que tudo está na mão de Deus, mas se ele puder atender um pedido meu, é que ele continue me dando sabedoria, coragem, sensibilidade. E se um dia eu perder isso daí, eu não vejo mais sentido de eu permanecer aqui na Terra. E mais uma vez, obrigado. Pai, você com 36 anos tem muita coisa ainda. Eu quero te dar uma lembrancinha. Opa! E é uma lembrança para não passar em branco. Que bom, que bom. Pode aqui. Obrigado. Eu posso abrir? Deve. Não sei se vai ficar para você, se vai dar para sua esposa. Opa. É uma xícara do nosso pódio. Oh, que legal. Não, vai ficar no meu gabinete. Vai ficar no meu gabinete para eu tomar Deus te abençoe. meu café lá. Obrigado. Betinho, o que precisar de nós tomamos as ordens. Eu agradeço. E vou precisar muito, principalmente das orações. Com certeza. Nós estamos entrando numa batalha aí que também é espiritual. E eu sei que a comunidade Sal e Luz aí, ela tem um trabalho gigantesco. Sim. Eu tenho certeza que Deus sempre permanece nesse local. E não somente aqui, porque as informações, as bênçãos aqui, elas são pulverizadas. Sim. E a única coisa que eu peço ao Senhor, enquanto líder maior dessa igreja, é que o seu povo sempre esteja em oração por mim, pela minha família e pela nossa cidade. Amém. Obrigado você que esteve conosco aí no nosso Pode ou Não Pode. Deus abençoe e até a próxima, tá bom, gente? Valeu.